Salve, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa aula 1 da nona semana do terceiro bimestre. Nona e última semana. É isso aí, estamos terminando o terceiro bimestre. E vamos terminar com um assunto bem legal, bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a regra de 3 simples. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então vem comigo. Nós já estudamos que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E vimos também que elas podem se relacionar de duas maneiras. Elas podem ser grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. É claro que tem aquelas grandezas também que não apresentam proporcionalidade. Vamos recordar alguns exemplos. Olha, a distância ela é diretamente proporcional à velocidade. Então, quanto mais rápido eu estiver com o meu automóvel, maior vai ser a distância que eu vou percorrer, certo? Num período de tempo. O valor a pagar e a quantidade de combustível que eu coloco no meu carro são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais combustível eu colocar, maior vai ser o valor que eu pago. A sombra de uma pessoa e a altura da pessoa também são grandezas diretamente proporcionais. Quanto menor for a altura da pessoa, menor vai ser a sua sombra, pessoa ou objeto. Tá? Então, só para recordar, grandezas diretamente proporcionais são essas grandezas que crescem juntas, né? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Assim como a gente falou da sombra e da altura, né? Se eu tiver um objeto maior, né? Se eu tiver uma pessoa, a sombra dessa pessoa vai ter um certo tamanho. Se eu tiver um poste que é maior, a sombra vai ser maior também. Então, são grandezas diretamente proporcionais que crescem ou diminuem juntas. Se eu dobrar a velocidade, a distância dobra. Se eu triplicar a velocidade, a distância triplica. Se eu diminuir a velocidade pela metade, a distância também cai pela metade. Ok? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver exemplos de grandezas inversamente proporcionais. O tempo de viagem e a velocidade são duas grandezas que se relacionam de forma inversa. Quanto maior for a velocidade que eu desenvolver no meu automóvel, menor vai ser o tempo de viagem, certo? Então, se eu dobrar a velocidade, o tempo cai pela metade. Se eu triplicar a velocidade, o tempo cai pela terça parte. Tá entendendo? Então, enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo, ok? Olha só, o tempo e o número de trabalhadores numa obra. Então, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, menor vai ser o tempo que a produção vai ficar pronta, certo? Já dei bastante exemplos de pedreiros, né? Eu quero construir uma casa. Se tiver 2 pessoas trabalhando lá naquela casa, vai demorar 6 meses para construir. E se tiver 10 pessoas? Bom, aí vai ficar pronto em menos tempo, né? Então, quanto mais trabalhadores, menor é o tempo de produção. Outras grandezas inversamente proporcionais. Tempo e vazão de água. O que é a vazão de água? Quantidade de água que sai de uma torneira e tal, né? Por exemplo, eu quero encher uma piscina. Tem só uma torneira enchendo a piscina. Então vai demorar, 4 horas para encher a piscina. E se tiverem 10 torneiras enchendo a piscina? Bom, aí o tempo vai ser muito menor, tá? Então, se dobrar a quantidade de vazão de água, o tempo cai pela metade. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Tá, professor, tá bom, já estudamos tudo isso, eu já sei isso. O que isso tem a ver com regra de 3? Bom, a regra de 3 simples é um procedimento prático para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, é um processo prático que nós vamos estudar. Bora aprender ele? Vamos começar a estudar a regra de 3 simples, né? Esse processo prático que eu comentei, primeiramente com grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe o exemplo que eu vou colocar na sua tela aí. Como vocês puderam acompanhar aí no exemplo, ó, em um dia de sol, Janete e Paulo mediram as suas sombras. Janete tinha 165 centímetros de altura, tem, né? Não tinha. E o Paulo tem 180 centímetros de altura. Sabendo que em determinado horário, o comprimento da sombra de Paulo era de 60 centímetros, qual era o comprimento da sombra de Janete?
Então aqui a gente tem uma situação problema que está envolvendo grandezas diretamente proporcionais. E como é que eu vou usar a regra de 3 simples para resolver esse tipo de problema? Primeira coisa, ó, você faz uma segunda leitura para anotar as grandezas que estão envolvidas no seu problema. A gente vai montar tipo uma tabelinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Em um dia de sol, Janete e Paulo mediram suas sombras. Janete tem 165 centímetros de altura e Paulo tem 180 centímetros. Então olha só, a gente sabe a altura das pessoas em centímetros, né? É importante colocar a unidade de medida. A altura das pessoas já foi dada para a gente, certo? Já sabemos a altura do Paulo, que é 180 centímetros, e sabemos a altura da Janete, 165 centímetros. Qual foi a outra grandeza? Eles mediram também a sua sombra, né? Olha só aqui, sabendo que em determinado horário, o comprimento da sombra de Paulo era de 60 centímetros, então em determinado horário, o comprimento da sombra, então vai ser a nossa segunda grandeza. A sombra do Paulo era de 60 centímetros. Qual é a sombra da Janete? Quantos centímetros tem a sombra da Janete? Então aqui está a nossa incógnita. A gente não sabe o comprimento da sombra da Janete. Tá? Montamos aqui ó, um processo prático, uma tabelinha. O Paulo tem 180 centímetros de altura e projeta uma sombra de 60 centímetros. A Janete, que tem uma altura menor que a do Paulo, vai projetar uma sombra menor que a do Paulo também. Então aqui a gente tem um típico exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Diminuiu a altura da pessoa, consequentemente, diminui a sombra da pessoa. Tá legal? Então eu vou sempre estar indicando aqui, ó, com um sinal de menos para dizer que diminuiu, ou com um sinal de mais para dizer que aumentou. Sempre comparando de cima para baixo. Tá legal? Bom, vamos montar então a nossa regra de 3. Como nós sabemos que as grandezas são diretamente proporcionais, posso até estar indicando aqui, tá? Ó, com grandezas diretamente proporcionais, para eu não esquecer. Eu vou montar a seguinte proporção, ó. 180 está para 165, assim como 60 está para x. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, eu posso montar a minha proporção seguindo as razões que eu tenho aqui na tabelinha. Vamos lá? Qual que é a propriedade fundamental das proporções? O produto dos extremos, 180 vezes x, é igual ao produto dos meios. Então vamos lá, ó. 180 vezes x é igual a 165 vezes 60. Vamos ver quanto dá isso? 180 vezes x, 180x. E 165 vezes 60 dá 9.900. Agora a gente está numa equação, né? E a gente sabe que para isolar esse x aqui, basta eu dividir os dois lados da minha igualdade pelo coeficiente do x. Então eu venho aqui e divido os dois lados por 180. Ok. 180x dividido por 180 vai ficar x apenas. E 9.900 dividido por 180 vai dar 55. Agora, lembre-se sempre de colocar a unidade de medida. Esse 55 que a gente encontrou é o resultado em centímetros, né? São 55 centímetros. Tá certo? Então, essa é a sombra da Janete. Vamos fazer agora um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Esse exemplo que apareceu aí na sua tela é um típico exemplo de regra de 3 envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Vou fazer a leitura dele aqui, para a gente destacar e montar a nossa tabelinha. Vamos lá. Ó. Uma torneira enche um tanque em 20 minutos, com uma vazão de 15 litros por minuto. Se a vazão for de 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então, aqui nesse problema, a gente está falando duas grandezas, né? A gente está falando da vazão da torneira, a vazão que foi dada em litros por minutos, e o tempo que vai demorar para encher o tanque, que é dado em minutos. Então essas são as grandezas que a gente tem no problema. A vazão de água da torneira e o tempo que demora para encher o tanque. Agora a gente vai fazer uma segunda leitura para ir anotando os dados na nossa tabelinha. Então olha só, uma torneira enche um tanque em 20 minutos, com uma vazão de 15 litros por minuto.
Ó, então eu já montei aqui, ó. Demora 20 minutos para encher o tanque, quando a vazão é de 15 litros por minuto. Pergunta: se a vazão for 5 litros, então se a vazão for de 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então a nossa incógnita está aqui na grandeza tempo, né? Quanto tempo vai ser necessário para encher o mesmo tanque se a vazão de água for de apenas 5 minutos? Vamos fazer uma análise dessas grandezas? Olha só, a vazão de água diminuiu. Então se está saindo menos água da torneira, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, muito bem. Então, ó, fazendo um comparativo das grandezas, enquanto a vazão de água está diminuindo, o tempo necessário para encher o tanque vai aumentar. Então, são grandezas que têm um comportamento inverso, né? É o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. E quando eu for montar as minhas razões, né? A minha proporção aqui, eu vou ter que trabalhar com a inversão de uma delas. Então, olha só, 15 está para 5, beleza. Assim como, agora eu vou ter que inverter. Uma das razões vai ter que ser invertida, ok? Para eu conseguir montar a minha proporção. Aliás, a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu inverti uma das razões na hora de montar a proporção. Beleza, professor, então agora eu entendi. Quando for grandezas inversamente proporcionais e a hora que eu for montar a proporção, eu vou ter que inverter uma só das grandezas. Só uma, né, professor? Exatamente, só uma. Se você inverter as duas, não vai mudar em nada. Bom, então, vamos lá. Agora eu sei que eu posso usar o princípio fundamental aqui das proporções, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para eu ficar com o x do lado esquerdo, eu vou começar com os meios, tá? 5 vezes x é igual a 15 vezes 20. Tá, 5 vezes x, 5x. 15 vezes 20, 300. Caindo numa equação, para eu encontrar o valor do x agora, basta dividir os dois lados da igualdade pelo coeficiente do 5. Bom, 5x dividido por 5 vai dar x, e 300 dividido por 5 vai dar 60. Esse 60 tem que ter uma unidade de medida. Aqui a gente estava calculando em minutos, né? O nosso x pertence ao tempo que está em minutos. Então são 60 minutos. 1 hora, né? É o tempo que vai demorar para encher o tanque com uma torneira que joga menos água por minuto. Ok? Deu para entender? Confuso ainda? Bom, a gente vai trabalhar mais 4 probleminhas que estão aí na sua apostila, tá? Eu vou colocando eles na sua tela e você vai tentando fazer antes do professor. Vamos ver se você consegue. Pessoal, esse exercício que apareceu aí na sua tela foi o exercício número 9 da página 32. Tá? E a gente vai trabalhar a resolução deles usando o processo prático da regra de 3 simples. Né? Então nós vimos que a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A diferença agora é que você não sabe, né, se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Não está escrito aqui que a gente está trabalhando com esse tipo de grandeza. Então você vai ter que identificar isso. Então preste muita atenção. Eu sei que enche um pouquinho o saco, né, você ficar escrevendo as grandezas, as unidades, montando essa tabelinha. Eu quero ir logo montar a proporção e multiplicar em x, né? Mas é necessário você fazer essa análise, tá? Para não se confundir se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Bom, a questão 9 diz o seguinte, ó. Márcia queria ampliar uma fotografia. Na loja de revelação de fotos, a funcionária anotou as medidas da fotografia. 2 centímetros de altura, 3 centímetros de comprimento. E perguntou qual deveria ser o tamanho da foto ampliada. Márcia respondeu apenas que a foto deveria ter 5 centímetros de altura. Qual vai ser o comprimento da foto ampliada? Mantendo-se as proporções? Então, olha só. As grandezas que a gente tem no problema é a altura da foto em centímetros e o comprimento da foto em centímetros. Essas são as grandezas. Fiz uma leitura, identifiquei as grandezas. Agora eu vou preencher a minha tabelinha, o meu esquema aqui, né? Diz o seguinte, ó. A funcionária anotou as medidas da fotografia. 2 centímetros de altura, 2 centímetros de altura, 3 centímetros de comprimento.
certo? Isso aí está no texto. Aí perguntou qual deveria ser o tamanho ampliado. Márcia respondeu apenas que a foto deveria ter 5 centímetros de altura. 5 centímetros de altura. Qual será o comprimento da foto ampliada mantendo-se as proporções? Ó, a nossa pergunta já indica quem é a nossa incógnita, né? Qual será o comprimento da foto? Então, o nosso x está aqui, na grandeza comprimento. Agora vamos analisar o comportamento dessas grandezas. Se a altura da foto está aumentando, o que vai acontecer com o comprimento da foto para se manter as mesmas proporções? Também vai aumentar. Então são grandezas diretamente proporcionais. É só eu vir aqui e montar a minha razão do jeito que está aqui, ó. 2 está para 5, assim como 3 está para x. Agora eu sei que a propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então 2 vezes o x é igual a 5 vezes o 3. Bom, 2 vezes x, 2x. 5 vezes 3 é 15. Então, para eu encontrar agora o valor de x, basta dividir os dois lados da minha igualdade por 2. 2x dividido por 2 dá x. 15 dividido por 2 dá 7,5. Esse 7,5 está em centímetros, né? Porque é o comprimento da foto. Então, a foto deve ter aí 7,5 centímetros de comprimento, para que a altura seja de 5 centímetros. Tá legal? Então, montamos a nossa tabelinha, destacamos as grandezas, montamos a tabelinha, verificamos que são grandezas diretamente proporcionais, montamos a proporção e multiplicamos cruzado, né? Extremos e meios. Tá legal? Repararam que na regra de 3 simples, você sempre vai ter, né, na sua proporção de 4 valores numéricos, você sempre vai conhecer 3. Então você sempre tem 3 valores para colocar na tabelinha. E vai ficar faltando um dos 4 valores, que vai ser a nossa incógnita, tá? Então esse é o processo prático da regra de 3 simples. Bora colocar mais um exercício aí na sua tela. Bom, como você pode ler aí, o exercício número 10 está na página 32 da sua apostila. Fala assim, ó, um veículo em velocidade constante de 60 km por hora demora 6 horas para percorrer um trajeto. Se aumentar a sua velocidade para 90 km por hora, em quanto tempo ele fará esse mesmo percurso? Olha só, as grandezas que a gente tem nesse problema estão bem explícitas aí, né? É a velocidade do automóvel e o tempo de viagem. A velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Então essas são as grandezas. Agora vamos anotar os dados que ele dá para a gente. Então a gente sabe que vão ficar 4 valores aqui, 3 valores numéricos e mais uma incógnita. Vamos procurar então preencher essa tabela. Um veículo em velocidade constante de 60 km por hora. Então 60 é a velocidade. Demora 6 horas para percorrer um trajeto. Então é essa velocidade, esse tempo. Se aumentar sua velocidade para 90, então se aumentar a velocidade para 90 km por hora, em quanto tempo ele fará esse mesmo trajeto? Então a nossa incógnita ficou aqui na grandeza tempo, né? É a pergunta do problema, em quanto tempo ele vai demorar para percorrer esse trajeto. Bom, vamos analisar as grandezas para ver qual é a relação entre elas. A velocidade, a gente vê claramente que ela está aumentando. Passou de 60 para 90. Aí vamos pensar, gente. Se eu aumento a velocidade do meu carro, o tempo de viagem vai diminuir, não vai? Então, quanto mais rápido eu tiver, né, quanto maior for a velocidade do meu carro, menor vai ser o tempo de viagem. Então, olha só, são grandezas inversas, porque uma está aumentando, a outra está diminuindo. Grandezas inversamente proporcionais. Consegue entender a importância de você colocar as suas grandezas, montar a sua tabelinha e fazer essa análise? Por que que é importante? Porque a proporção que a gente vai montar agora vai ser uma proporção inversa, né? 60 está para 90, assim como, agora eu tenho que inverter. Uma das grandezas eu inverto. X está para 6. Tá? Então, todo problema que envolver grandezas inversamente proporcionais, na proporção, na hora de montar essa proporção, uma das grandezas tem que ser invertida, para eu conseguir trabalhar com a multiplicação em cruz. Vamos lá, ó. Eu sei que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos começar com os meios, para ficar o x do lado esquerdo. 90 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 6.
certo? Vamos lá, 90 vezes x, 90x. 60 vezes 6, 360. Para eu isolar o x, basta vir aqui e dividir os dois lados da igualdade por 90. Então vai ficar 90x dividido por 90, que dá x. 360 dividido por 90 vai dar 4. Bom, esse 4, ele tem uma unidade, né? A gente está falando de 4 horas. O nosso x estava na grandeza tempo, tá? 4 horas. Então tá aí, ó. Se eu aumentar a velocidade do automóvel para 90, o tempo de viagem cai para 4 horas. Quanto mais rápido, menor o tempo. Tá certo? Próximo exercício na sua tela. Pessoal, você pode ler aí a questão 11. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, as bombas de combustível dos postos de serviços têm um contador que vai acumulando o total de litros vendidos. Veja os totais acumulados por dia em cada bomba do posto do Pedro. Então, a gente tem aqui que na primeira bomba foi acumulado 15.635 litros em um dia. E na segunda bomba, né, na bomba 2, 10.215 litros de combustível. Se o posto do Pedro vendesse todos os dias essa mesma quantidade de combustível, em quantos dias venderia 103.400 litros? Então, olha só, as grandezas que a gente tem aqui no problema são a quantidade de dias e a quantidade de combustível vendido naqueles dias. Então, a gente sabe, por exemplo, que em um dia, a quantidade de combustível vendido é esse somatório aqui, né? É a soma da bomba 1 com a bomba 2. Então aí, ó, você ia ter que fazer uma conta primeiro, né, uma conta de mais, antes de montar a sua tabelinha. Então, em um dia, são vendidos 25.850 litros. Então, vou colocar aqui. Em um dia, são vendidos 25.850 litros de combustível. Aí vem a pergunta, ó. Se o posto do Pedro vendesse todos os dias essa mesma quantidade, em quantos dias, então o nosso x está aqui na grandeza dias, em quantos dias venderia 103.400 litros? Então tá aí, nossa tabelinha está montada. Vamos analisar essas grandezas. Ó, se a quantidade de combustível aumentou, né, se a quantidade de combustível vendida aumentou, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Também vai aumentar, né? Então, para eu vender mais combustível, eu preciso de mais dias. Ou, em mais dias, eu vendo mais combustível. Então, são grandezas que aumentam juntas, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso vir aqui montar a minha razão, né? 1 está para x, assim como 25.850 está para 103.400. Bom, uma vez montada a nossa proporção, é só multiplicar cruzado, né? Multiplicar em x. Deixa eu apagar aqui. Bom, multiplicando cruzado, a gente tem, ó, produto dos meios e dos extremos tem que ser igual. 25.850 vezes x vai dar 25.850x. 1 vezes 103.400 vai dar 103.400. Aí, para eu isolar o x, é só dividir os dois lados por 25.850. Bom, fazendo essa divisão, vou fazer na calculadora. 25.850x dividido por 25.850 vai dar x, né? Então, aqui cancela o coeficiente com o divisor, fica só o x. 103.400. Vamos lá. 103.400 dividido por 25.850 é igual a 4. Dá para você ver aí? Tá, né? 4. Então a gente ficou com a alternativa C. 4 dias. Lembra que o nosso x estava na grandeza dias, né? Então 4 dias é a nossa resposta. Beleza? Último exemplo aí na sua tela. Só esse aí foi a questão número 15 da página 33. Diz o seguinte, ó. Um posto de gasolina tem uma bomba antiga e uma bomba moderna. A bomba moderna enche o tanque de um automóvel em 3 minutos, com vazão de 15 litros por minuto. Quanto tempo a bomba antiga vai levar para encher o mesmo tanque se a vazão for de 10 litros por minuto? Então, olha só, as grandezas que a gente tem no problema são
o tempo que demora para encher o tanque e a vazão da bomba de combustível, né? Quantos litros por minuto ali a bomba consegue jogar dentro do tanque. Bom, uma vez que eu identifiquei as grandezas, agora eu vou preencher a minha tabelinha. Ó, a bomba moderna enche o tanque de um automóvel em 3 minutos, com uma vazão de 15 litros por minuto. Tá? Então a gente tem o tempo que demora para encher o tanque do automóvel com a vazão. Pergunta: quanto tempo? Olha só, quanto tempo? Então a nossa incógnita está aqui na grandeza tempo, né? Quanto tempo a bomba antiga vai levar para encher o mesmo tanque se a vazão for de 10 litros por minuto? Preenchemos a nossa tabelinha. Reparem que são sempre duas grandezas que a gente tem. Portanto, se são duas grandezas, a gente vai ter 4 informações, sendo que uma delas a gente nunca sabe, a nossa incógnita. Por isso que se chama regra de 3, porque a gente sempre vai ter 3 informações dadas e uma faltando, ok? E simples, porque são duas grandezas. Bom, vamos analisar essas grandezas, né? Como é que elas se comportam? Enquanto a vazão, né, da bomba está diminuindo, né, quanto menos combustível a bomba colocar no tanque do carro, mais tempo vai demorar para encher o tanque do carro, concordam? Então, quanto menos combustível, quanto menor for a quantidade de combustível que a bomba coloca no tanque do carro, mais tempo demora para encher o tanque do carro. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Na hora de eu montar a minha proporção, eu vou copiar uma das razões, 3 está para x, e vou inverter a outra razão, 10 está para 15. Beleza, montei a minha proporção invertida, né? Porque são inversamente proporcionais. Vamos multiplicar cruzado aqui, né? Ó. Sabemos que extremos e meios tem que dar o mesmo resultado, né? 10 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 15. Bom, vamos lá, 10 vezes x, 10x. 3 vezes 15, 45. Agora, para eu isolar o x, é só eu dividir por 10 os dois lados da minha equação. 10x dividido por 10 dá x, 45 dividido por 10 dá 4,5. Então, ó, a vazão, o tempo necessário para encher o tanque de combustível agora vai ser de 4 minutos e meio. 4,5 minutos, 4 minutos e meio. Ou seja, 4 minutos e 30 segundos. Pessoal, então esse era o conteúdo de regra de 3 simples. Perceberam então que são sempre duas grandezas. A gente sempre vai ter que montar uma tabelinha envolvendo 4 dados, sendo que um desses dados é desconhecido, vai ser o nosso x. Vamos fazer essa análise, tá? Ah, mas dá muito trabalho fazer isso, preciso ficar escrevendo o nome das grandezas, montando tabelinha. Não posso vir direto para cá? Calma, vamos devagar. Regra de 3, gente, é a vida. Você vai usar muito regra de 3. Seja em matemática, seja em química, física, biologia, tá? No ensino médio vai usar demais isso aqui. Dentro da própria matemática, você vai usar isso ó, muitas vezes. Então, regra de 3 é vida. Aprenda primeiro devagar. Depois, quando você estiver bem habilidoso, aí você vai direto para essa parte. Tá legal? Vou deixar como tarefa 11 exercícios. Nossa, tudo isso, professor? Parece bastante, mas é rapidinho de fazer. A gente não demora nem 3 minutos para resolver um exercício desse aqui. Tá? Então não deixe de praticar, não deixe de anotar suas dúvidas. A gente tem live na terça-feira. Dá pra gente estar tirando essas dúvidas na live. Tá legal? Um grande beijo, espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.